Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia, e hoje, nesse nosso vídeo, nós vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa primeira lição de jovem deste segundo trimestre 2023. Nessa nossa revista desse segundo trimestre, nós vamos estar contextualizando o livro de Salmos. Salmos, vamos trazer ao longo dessas 13 lições desse segundo trimestre uma abordagem, uma reflexão a respeito do livro de Salmo. O título dessa nossa revista é Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Vamos iniciar trazendo nossas reflexões sobre esta revista de jovem do segundo trimestre. Ao longo desse trimestre, nossas 13 lições, os títulos das nossas revistas, das nossas lições desta revista. O primeiro, o livro de Salmos. O segundo, nossa segunda lição, o caminho do ímpio e do justo. Nossa terceira lição, o Messias já veio. Quarta lição, o pastor está comigo, o bom pastor está comigo. Quinta lição, prestando um culto santo a Deus. Nossa sexta lição, o anseio da alma por Deus. A sétima, perdoe-me, Senhor. A oitava, alcançando um coração sábio. A nona lição, habitando no esconderijo do Altíssimo. A décima, bendiga ao Deus Criador. A décima primeira, livramento e ação de graças. Décima terceira, a beleza de uma unidade espiritual, a beleza da unidade espiritual. Nossas 13 lições deste segundo trimestre, abordando o livro de Salmos. Essa nossa revista desse segundo trimestre, nossa revista de jovem, ela é comentada pelo evangelista Marcelo Oliveira. Ele é chefe do setor de educação cristã da CPAD. É o nosso pastor Marcelo Oliveira que está comentando a revista de jovem deste segundo trimestre 2023. E nossa primeira lição vem trazer uma abordagem, uma reflexão a respeito do livro de Salmos. Nossa primeira lição, trazer uma reflexão a respeito do livro dos Salmos. O nosso texto principal, o texto áureo dessa nossa primeira lição, está em Lucas. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículo 44. Está dizendo assim: E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos Salmos. Jesus falando aqui com os discípulos, após a sua ressurreição, que convinha que tudo a respeito dele que estava escrito tinha que acontecer, inclusive a sua morte na cruz. O resumo desta lição: o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Salmos são as músicas que o povo israelita cantava em suas festas, né? Músicas que eram utilizadas nos cultos de Israel em suas festas. Vamos fazer nossa abordagem sobre este extraordinário livro que compõe ali os livros poéticos e sabedoria do cânon do Antigo Testamento.
Os objetivos desta nossa lição é mostrar que Salmo é um livro que fala ao nosso coração, explicar a composição e propósito do livro dos Salmos, de Salmos, e destacar os principais temas no livro de Salmos. Nosso texto bíblico em classe, a nossa lição, está em Lucas. Estamos falando sobre Salmos, mas está a nossa primeira lição. Nosso texto bíblico está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículo do 44 ao 49, quando Jesus, falando aos seus discípulos a respeito de tudo o que convinha acontecer sobre ele, sobre Jesus, que estava escrito nos profetas, na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então, ao longo desse trimestre, estudaremos porções, essa é a nossa introdução, do livro de Salmos. Salmos é uma das mais belas expressões do Espírito Santo por meio de seus autores no Antigo Testamento. E nesta primeira lição, dessa nossa revista, vamos abordar o livro no tempo do Senhor Jesus Cristo, as referências de Salmos ali no período que o Senhor Jesus Cristo estava realizando seu ministério terreno e na igreja também ali no início da igreja primitiva. O livro de Salmos é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Ele é citado precisamente ali, 186 citações tem de Salmos no Novo Testamento. O nosso primeiro ponto desta nossa primeira lição é um livro que fala ao coração. O livro de Salmos e Jesus. Na leitura bíblica, o evangelista apresenta o livro de Salmos como escritura que fala de vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 44. O evangelista aqui é Lucas. Lembrando que Lucas não era judeu, Lucas, o autor do evangelho que leva seu nome e também de Atos dos Apóstolos, Lucas não era judeu e também não foi discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único autor da Bíblia a escrever um livro, da Bíblia, que não era judeu. Lucas era da Antioquia da Síria, foi um grande companheiro ali do apóstolo Paulo nas suas viagens. Nós vemos sempre que Lucas falando ali no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por Lucas, o livro histórico ali do Novo Testamento, contando o início da igreja primitiva, e sempre Lucas, o autor, falando ali na terceira pessoa, mostrando, nos dando a entender que ele também estava presente em algumas oportunidades, juntamente ali com o apóstolo Paulo. Então, Lucas apresenta o livro de Salmos como escritura que fala da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Juntamente com o livro de Isaías, o livro de Salmos é o mais citado pelo Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Aproximadamente ali 186 referências ao livro de Salmos no Novo Testamento. O livro de Salmos e a igreja. O livro de Salmos e a igreja. Salmos sempre auxiliou na vida devocional da igreja primitiva. As referências, da igreja primitiva. Já visto que os salmos eram cantados ali nos cultos da igreja primitiva. O próprio apóstolo Paulo, ele vai mencionar a forma da igreja primitiva se reunir. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 26. Ele fala, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, ou seja, louvores, canções que magnifique, que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Efésios, capítulo 5, versículo 19. São referências dos salmos ali no Novo Testamento. Os primeiros cristãos oravam, cantavam e sentiam os salmos. Não era um exercício de mera
simplesmente mera repetição, mas de profunda devoção, em que as palavras dos saltérios ou dos salmos passavam a ser as suas próprias orações, as poesias e as suas próprias canções, faladas, expressadas ali do coração, né? Salmo tem uma abordagem que nos leva a refletir a respeito da nossa vida com Deus, das misericórdias de Deus, dos socorros que Deus nos dá, dos livramentos que Deus nos dá. Nós vemos ali o salmista se expressando diante do Senhor. Salmos é um aprendizado quando paramos para refletir, para estudar sobre os salmos, aprendemos muito. A palavra de Deus é extraordinária. O título do livro de Salmos remota à ideia de devoção a Deus. Os hebreus o denominavam de Telim, com sentido de louvores. O título, como conhecemos hoje, deriva da palavra latina Salmos e da grega psalmos. Ambos traduzem a ideia de toque ou instrumento. O termo salmo, nós conhecemos, vem da Septuaginta, né? A tradução da Bíblia, do Antigo Testamento ali do hebraico para o grego, né? Ali em aproximadamente 200 a.C. A tradução do Pentateuco, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Então, com base na etimologia hebraica, latina e grega, bem como a tradição do uso do livro dos Salmos, como Jesus e sua igreja, podemos afirmar que ela remota a uma coletânea, né, de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Salmos são 150 salmos e 2.461 versos. Lembrando que salmos são canções. Então nós não falamos salmos ou salmo, capítulo, não é capítulo, são versos. Salmos, salmo primeiro, verso primeiro, salmo 120, verso 5. Então é assim que nós falamos as referências dos salmos. Os salmos também é denominado de saltério. Nós, em pleno século XXI, podemos com certeza ser edificados espiritualmente pela beleza das canções, na meditação dos livros, dos salmos que foram escritos por grandes homens de Deus para expressar, onde expressaram suas emoções, suas angústias, momentos de sofrimento, onde solicitaram, pediram, clamaram socorro ao Todo-Poderoso, e Deus, na sua tão grande misericórdia, no Salmo nos mostra que Deus está sempre atento a nos socorrer. Autoria e data dos Salmos. Não há apenas um autor nos Salmos, né? No livro dos Salmos. Salmos foi escrito por várias pessoas, várias mãos guiadas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde o apóstolo Paulo vai relatar que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, ensinar, corrigir, nos repreender, redaguir e nos instruir em justiça. Então, o Salmo também é divinamente inspirado. Metade das poesias de Salmos é atribuída ao rei Davi, e a Salmos também é atribuída aos filhos de Corá, ou Coré. Corá foi um primo ali de Moisés, Arão, e foi aquele que levantou, está lá em Números, levantou aquela
contenda contra a liderança de Moisés e de Arão, mas ele, Datã e Abirão, mais 250 pessoas, líderes ali do povo de Israel, se rebelaram contra a liderança de Moisés e de Arão, e como recompensa desta rebelião, a terra se abriu e eles desceram, literalmente vivos, foram engolidos pela terra. Mas os filhos dele, de Corá, eram tementes ao Senhor, não foram juntamente com ele, porque não participaram desta rebelião. Então os filhos de Corá também escreveram ali salmos. Há também os atribuídos a Asaf. Asaf era um levita também, dali dos Gersonitas, o filho ali de Levi, Merari, Gersonita. Os Gersonitas, Asaf descendia de Gerson, um dos filhos de Levi. Ele tem ali vários salmos compostos por ele. E há também salmos atribuídos a Salomão, a Emã, a Etã e vários outros autores que contribuíram com esta grande obra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quanto à data da autoria do livro, podemos dizer que a maioria dos salmos foi escrito entre o século X ao século V a.C., ou seja, ali aproximadamente ali entre 1500 a 450 a.C., e aos que foram escritos também ali nos tempos de Moisés, outros após o reinado de Davi e outros ainda após o exílio dos judeus, depois que voltaram ali do cativeiro babilônico. E este livro abrange quase toda a história de Israel ali, do Antigo Testamento. Os salmos, como orações e louvores, inspirados pelo Espírito Santo, foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma do ser humano a Deus. Muitos foram escritos como orações a Deus, expressões de confiança, amor, adoração, ações de graças, louvores, ao Pai, e comunhão, em busca de comunhão com Deus. Como vemos ali o exemplo do rei Davi, depois do seu pecado com Batseba, quando ele vai falar ao Senhor que sacrifícios, Deus não se contenta com sacrifícios se não vier um coração quebrantado. Deus não se contenta com sacrifícios de bois de ovelhas se não vir, naquela época, obviamente, se antes não vir com um coração quebrantado e contrito. Então, salmos de desânimo, buscando o socorro do Senhor, de intensa aflição, de medo, de ansiedade, de humilhação, clamor por livramento. Então, expressões das mais profundas emoções da alma do homem, nós encontramos nos salmos. Outros foram escritos como os cânticos de louvor, ações de graças e adoração, exaltando a Deus por seus atributos e pelas grandes coisas que ele tem feito. E também contém ali importantes trechos nos salmos referente ao Senhor Jesus Cristo, ao Messias que havia de vir. Então, Salmo, ele está ali entre os livros poéticos, os livros sapienciais, de sabedoria, que compõem ali o cânon do Antigo Testamento. Composição e propósito dos Salmos. O livro de Salmos é uma coletânea de 150 poesias. Como um livro poético, ele está nesta mesma categoria, juntamente ali com Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A Bíblia está dividida em categorias. Nós temos ali o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os livros históricos, 12 livros, de Josué a Esther.
Nós temos os livros históricos ou poéticos de Jó a Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão, também conhecido como Cânticos dos Cânticos. Nós temos os profetas maiores, né? Os profetas menores. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as epístolas paulinas, as epístolas universais, partindo ali de Hebreus, e o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Então a Bíblia está dividida em divisões, né? Livros segundo a sua categoria. E Salmos está ali entre os poéticos, os livros sapienciais, ou de sabedoria. O livro de Salmos está dividido em cinco partes. Do verso Salmo 1 ao Salmo 41, ele é formado, essa coleção é na sua grande maioria, de salmos de Davi. É uma introdução à primeira coletânea, no Salmo 1, em que é descrita ali uma promessa para os que se entregam, se meditam na palavra do Senhor, e um alerta para aqueles que escolhem andar ali com os ímpios. Bem-aventurado o varão, né, que não se assenta, que não anda no meio ali daqueles ímpios escarnecedores. Ele é comparado, esse salmo, esse livro, essa primeira parte do Salmo 1 ao Salmo 41, ao livro de Gênesis, porque vai enfatizar ali a criação do Senhor. A segunda parte do livro está do capítulo 42 ao 72. Essa formação ela é de autoria de autoria variada, e esta coletânea traz orações pessoais e ações de graças. Ele também é comparado ali ao livro de Êxodo, ali no Pentateuco. A segunda parte vai ali do capítulo do 73 ao 89, e a maioria desses salmos foi escrita por Asaf, né? Novamente, Asaf era ali descendente dos Gersonitas, descendente de Levi. Salmo do 73 ao 89, a maioria é escrita por Asaf. É uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação, e é comparada ali ao período de Levítico, ali do Pentateuco. Aí a segunda parte vai do 90 ao 106. Mostra ali nesse livro a fidelidade de Deus para com a nação de Israel. E a última parte, que vai do 107 ao 150, que é uma coletânea que traz a meditação da palavra de Deus como referencial, e é comparada ali ao Deuteronômio. Os Salmos 150, dividido ali em 5 seções. E a classificação literária de Salmos. Os Salmos é um livro produzido para ser cantado, aclamado em voz alta. Ele tem novamente 150 composições e não capítulos. Novamente, Salmos não é capítulos. É Salmo 1, Salmo 2 e assim sucessivamente. Composições e não capítulos. Eles são poemas e, portanto, o livro é classificado literalmente como poético. Daí está na categoria ali dos salmos, dos livros de sabedoria poética, né? Do cano do Antigo Testamento. Salmos, nós temos ali de lamentação, salmos de sabedoria, de louvor, de ações de graças, enfim, várias categorias de salmos que nós encontramos na sua antologia, né? Na antologia ali de 150 salmos que compõem ali o livro completo. O propósito de Salmo, podemos dizer que o propósito maior do livro é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana a Deus,
um dos aspectos mais belos deste livro santo é a imagem da alma humana se inclinando ao Deus Todo-Poderoso para confessar o seu pecado. Nós vemos isso lá em Salmo 51, verso 8. Clamar por auxílio. Salmo 109, verso 26. Reconhecer a grandeza divina. Salmo 33, versos 6 ao 8. E a alma do homem se dirigindo à presença do Deus Criador. O saltério ou o salmo compõe uma função muito nobre na Bíblia, a de nos aproximar de Deus mais e mais através dos louvores. Nos louvores, nós vemos nas nossas congregações, quando estamos em um culto que não tem louvor, é uma coisa estranha, uma coisa vazia. Tem que haver adoração através do louvor. É através do louvor que o Senhor é glorificado quando nos reunimos para adorar, para cantar salmos, hinos da nossa harpa cristã, hinos que glorificam o Senhor, hinos de adoração. O Senhor ouve, desce para ouvir a nossa oração. Então, é no momento do louvor, das canções, que Deus é adorado, né? Deus é adorado, que nos rendemos a Deus no momento da ministração da palavra. É o momento que estamos atentos, ouvindo, e Deus, através do seu ministro, falando conosco. No momento da pregação, nós estamos atentos, ouvindo Deus falando conosco. Nas canções, Deus fala conosco também, mas é nós nos dirigindo ao Senhor em louvor e adoração, em ação de graça. Então, nas festas, nos cultos da igreja primitiva, do povo judeu, os salmos eram as canções, os louvores que eram entoados, mais expressado do mais profundo do íntimo do coração ao Senhor. Então, um culto sem louvor é algo muito estranho. Por isso a gente precisa nos atentar a que tipo de canção, de hino estamos levando a Deus em adoração. Precisamos ficar atentos, porque nem tudo aí que se diz que é hino está glorificando a Deus, está trazendo Deus a nós, ou está nos levando ao Senhor em adoração. A gente precisa ficar atento aí às letras e muitas músicas aí que se dizem para Deus e na verdade é ao contrário. Precisamos refletir um pouquinho a respeito desta questão dos louvores em nossas congregações. O livro de Salmos é o primeiro livro da terceira divisão da Bíblia hebraica, uma observação interessante. Ela é conhecida como Ketubim, ou Escritos. Essa terceira divisão era popularmente conhecida pelo nome do primeiro livro, que é os Salmos. Jesus inclui todo o Antigo Testamento no que tange às profecias a seu respeito, a lei de Moisés e os profetas, como está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, quando ele diz aos apóstolos, quando estavam ali reunidos, e convinha que tudo aquilo que estava escrito a respeito dele se cumprisse, inclusive o que estava escrito nos Salmos. O título em português vem da tradução grega, é a Septuaginta, que foi traduzida ali em aproximadamente ali 200, 150, 140, aproximadamente, antes de Cristo, a tradução do hebraico para o grego. Martinho Lutero descreveu esse livro como uma miniatura da Bíblia, a importância dos Salmos, e Calvino o descreveu como uma anatomia de todas as partes da alma. Olha que profundidade dessas observações a respeito do livro de Salmos. E nosso terceiro ponto aqui, para a gente finalizar, principais temas compõem ali que estão nos Salmos. O Deus Criador e Sustentador. Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmos é a apresentação de Deus como Criador
e sustentador de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Está lá no Salmos 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que neles habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Por isso que nós falamos que Salmos do verso 1 ali, Salmos 1 ao 41, ele é comparado ali, semelhante ali ao Gênesis, onde vai abordar ao ato criador de Deus, do Todo-Poderoso. Né? E Salmos vem trazer também esta abordagem a respeito da soberania do Criador. Uma mensagem consoladora dos Salmos quanto ao poder criador e sustentador de Deus, que não estamos, e também que não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos alguém, um Deus santo e poderoso, que luta ao nosso favor. Também há salmos que fazem referência ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Muitos salmos enfatizam o Rei de Israel, isto é, sua entronização, justiça e retidão e reinado perene. Salmo 72, verso do 1 ao 7, também o 110, verso 1. Ou seja, apontando, obviamente, ali para o Senhor Jesus Cristo, o Messias que havia de vir, que era o descendente de Davi, aquele que haveria de ocupar o trono de Davi. E Mateus também, 22, versículo 43 ao 45, Davi falando ali a respeito, essa referência dos salmos lá de Jesus, quando Davi estava falando a respeito de Jesus, né? Davi fazendo uma referência ali a respeito do Messias. Então, este é o Salmo, um livro bíblico, divinamente inspirado, que são canções de louvor, de adoração, de gratidão, de humilhação, de perdão, no mais profundo do coração do homem, direcionado a Deus. Esse livro remonta a diversos aspectos da vida espiritual, a partir de vários temas devocionais. Louvor ao Senhor, agradecimento, entre tantos. Sua linguagem nos ajuda a moldar nosso afeto e devoção a Deus e, sobretudo, as nossas ações na vida, exercitando o autoexame, a confissão e a retidão e a justiça diante do Senhor. 150 salmos e 2.461 versos. 2.461 versos. Este é o livro de Salmos. E é sobre ele que estaremos refletindo em nossas 13 lições deste segundo trimestre 2023. Amém? Deus em Cristo te abençoe e vamos estudar o livro de Salmos.